Olá, prevencionista. Eu sou Daniel Veiga, fundador da Razoper, e hoje eu tenho um assunto muito sério que é do seu interesse, que é a possibilidade de você ir preso por não ter feito uma análise de riscos corretamente. Eu estou gravando esse vídeo porque semana passada eu recebi uma chamada e a pessoa ela teve um problema com a auditoria porque ela fez uma análise de risco, apresentou como uma análise preliminar de riscos e a auditoria pegou isso e mandou fazer de novo, falando que ela não estava seguindo corretamente a metodologia. Então, saliento aqui, é muito importante você seguir uma metodologia consolidada. Não é fazer uma análise qualquer que venha na sua cabeça. Não, existe um método para você fazer isso, tá? Que é aqui aceito no Brasil pela legislação brasileira. Então, qual foi o problema? A pessoa ela fez uma análise de riscos de atividades, entregou como uma análise preliminar de riscos de empreendimento. O erro principal aqui foi justamente nessas duas palavras, atividades e empreendimento. Num licenciamento, quando você vai colocar uma planta em operação, o que o órgão fiscalizador quer saber é: vai vazar, contaminar, explodir, tá? Isso aí vai poder pegar fora do empreendimento? Esse é o ponto principal. Quando você faz uma análise de atividade, uma análise de risco de atividade, está pegando principalmente perigos dentro do seu empreendimento, tá? Que são menos relevantes para o órgão fiscalizador. É relevante para o Ministério do Trabalho. Então, dentro do ambiente, a principal competência é do Ministério do Trabalho. Fora do ambiente, fora do empreendimento, é órgão de ambiente, tá? Órgão ambiental. Daí, o que eu estou vendo muito ultimamente, muito mesmo, é a confusão entre a elaboração de uma APR ou APP e a elaboração de uma análise de risco de atividade, uma análise de segurança do trabalho. Então, veja, se é de segurança do trabalho, é do trabalho, tá? Análise preliminar de riscos e de perigos é do empreendimento. Então, nem sempre, quando você está fazendo uma análise de risco de uma atividade, você vai pegar todos os riscos do empreendimento. Então, é uma questão de conjunto. Um está dentro do outro, tá? Então, o serviço está dentro do empreendimento. Quando você pega um empreendimento, sua análise é mais ampla. Então, por isso, ó, me acompanha aqui. Na norma da CETESB, que é a norma que a Razoper segue, ela dá aqui um modelo de planilha de APP, que vem aí de Preliminar Hazards Analysis, ou seja, análise preliminar de perigos e riscos, né? Então, ela dá perigo, causa, efeito, categoria da severidade, observações e recomendações. Isso é o mínimo, tá? É o mínimo que dá. Então, assim, você vai ver um monte de modelo de APR, eu vi por aí, que não precisa de tudo isso. Ela quer isso, tá? O que a norma pede é isso, só. E é um modelo sugerido. Então, ela dá aqui, ó, severidade, desprezível, marginal, crítica, catastrófica. Então, veja, ó, marginal, danos irreversíveis ao meio ambiente e à comunidade externa. Então, aqui tudo ela fala de população externa, tá? Então, ela está preocupada com a população e o ambiente externo, tá? Do empreendimento. Vamos descer um pouco para ver uma questão muito importante disso tudo. Aqui ela dá outras metodologias de RASOP, etc. Por que que você precisa fazer uma APR? Porque lá na fase de identificação de perigos, você pode usar a APR ou o RASOP. Só isso aqui que ela dá como norma, tá? APR ou APP e o RASOP. Acabou. E daí, quando você for fazer lá a lista de cenários, você vai precisar dos seus perigos identificados. Então, por exemplo, aqui, ó, perigo, grande vazamento de gás 100% do duto.
Perigo, médio vazamento, 20% do duto. Pequeno vazamento, 5% do duto, tá? Então, aqui dá as hipóteses acidentais. Onde que você identificou esses perigos aqui que ela tá lá na APP, OPR ou RASOP, tá? Então, veja, se você colocar, aplicar como APR uma análise de risco da atividade, você não vai pegar esse grande vazamento aqui, nem esse médio vazamento. E é isso que ela está focando, tá? No vazamento do agente perigoso. Não necessariamente sendo trabalho em altura, nada disso. Então você tem que mudar um pouco essa visão de segurança do trabalho. É importante, e a gente vai ver isso como consequências, tá? Então, nas consequências de um perigo, né, de um risco materializado, nós teremos lá danos ao trabalhador, contaminação, intoxicação, etc, etc. Mas para licenciamento, o que é importante é você pensar no perigo do empreendimento. E daí, você não vai precisar fazer um APR do empreendimento a toda nova atividade, tá? Então, é uma outra questão que surgiu aí, preciso fazer a PR constantemente? Não, você faz uma PR do empreendimento. Se o empreendimento mudou, teve alguma modificação de processo, de quantidades, daí você tem que reavaliar a sua APR, tá ok? E isso é muito importante porque ela dá uma cláusula aqui, que ela cita, inclusive, da Lei de Crimes Ambientais, que ela vai falar lá, artigo 69 da Lei 9605 de 98, elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal, qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o crime é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, você não pode apresentar uma PR que faz parte do seu procedimento administrativo que esteja errada. Seja aí por uma questão de desconhecimento ou de omissão. Você não pode, tá? Então, é muito importante esse ponto. Você tem que fazer uma PR do empreendimento que contemple todas as hipóteses acidentais. Tá ok? Então, nos próximos e-mails que eu vou te mandar, eu vou falar mais sobre isso, ok? Então, tchau, tchau. Muito obrigado. Era isso que eu queria falar. E curta o nosso canal aqui. Até mais. Tchau, tchau.